livro aqui. Como é que eu falo isso pro meu filho? Como é que eu falo isso para minha filha? Como é que eu coloco um livro desse para os adolescentes? Fala para mim. Eu vou incitar o quê? Eu vou insinuar o quê? Você sabia que você incitar a pessoa ao crime, você está fazendo apologia ao crime? E isso é ilegal perante a lei? Isso dá Código Penal, cara. Então, quer dizer, o cara tem um livro que manda praticar todo tipo de perversidade e depois esse livro tem que ser santo para a nossa sociedade. Nós desprezamos isso. Nós nos enojamos. Eu pergunto, tem alguém, coloca nos comentários aí, quantas pessoas estão se sentindo enojadas com um texto desse daí? Aqui, ó, a Alba falou assim, ó, esse Deus é um terrorista. Suelen, Deus é cruel. Atualiza, com Antony Galvão. De volta para o canal Atualiza, com um vídeo simplesmente sensacional, talvez coisa que você não percebeu em uma das lives que aconteceu ali no canal do Antônio Miranda, onde ele dividiu tela com o Jason Ferrer do canal Além da Fé. E o Jason Ferrer mostrou uns textos arrepilantes do Deus que o crente acredita como um Deus bom. E ele mostrou como este Deus é terrori, para não falar o resto, terrori, e as pessoas acreditam. Tem uma parte que o Antônio Miranda e o Jason Ferrer mostraram onde Deus ele se alegrou com a mentira de um rei para destruir pessoas, fazer um genocídio. O rei foi recompensado porque fez a vontade de Deus em destruir muitas vidas por conta de outra religião que essas pessoas estavam seguindo, ou seja, total intolerância religiosa, que para o Brasil é crime, mas o brasileiro cristão acredita neste Deus e acha que esse Deus está sempre certo. Na verdade, é apenas um pensamento muito maldoso de um Deus muito sanguinário, sádico, rude, que ama ver sangue de inocente derramado só para fazer a vontade dele. As pessoas gostam, né? Acho que é por isso que nós temos no Brasil pessoas como Cristina Maranhão, Regiane Maciel, o Ezequias, profetizando desgraças e catástrofes, mentindo. Aquilo ali não é profecia. É porque é disseminado de dentro de um livro de um Deus genocida, de um Deus cheio de ira, na mente deste povo, e o povo tem a mente contaminada e joga isso para a população. Mas não é sobre esses profeteiros mentirosos que o vídeo vai falar, não. É sobre o Deus de Israel, o Deus reverenciado. A partir de agora você vai ficar com Antônio Miranda e Jason Ferrer em uma das partes desta live que talvez você não percebeu, e depois eu volto somente para finalizar o vídeo aqui no canal Atualiza. Lembrando que eu vou estar colocando vídeos aqui de cortes sensacionais do Ferrer, também do Miranda, do Sabino, do Toshio, e eu quero que você deixe apenas um like aí, uma mensagem, porque vai ajudar a engajar também este canal. Volto só para finalizar. Os escritores, para validar aquelas terras, eles criaram os seus personagens, tem isso, pessoal, como Abraão, e disse que Abraão habitava na cidade. Qual era o nome da cidade que ele habitava? Era Ur lá na Babilônia. Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Pronto. Então, a partir de Ur dos Caldeus, Deus agora deu uma visão para este homem de um território e de uma geração de pessoas que seriam incontáveis de gente, a ponto de ter mais gente da sua descendência do que estrelas no céu. Mas isso foi somente para... Coisa que mentiu, né? Mentiu duro ali, né? Qualquer pessoa que possa pegar hoje o povo de Israel vai ver que não se multiplicaram tanto assim. Aí, então o povo de Deus era o chinês indiano.
Gostou, né? Então, aí o que ocorre, cara? É impressionante um negócio desse. E o crente não para pensar no que a sociedade, no que a ideologia colocou na cabeça do crente. Então, esse Deus passou a surgir, né, crescer, a se desenvolver na mentalidade daquele povo. Aí veio aqui agora Josias, na sua época de reinado, disse ele que encontrou pergaminhos, né, ou papiros ali, por acaso encontrou ali e disse, olha, vamos fazer então uma sistematização, vamos redigir tudo isso daqui e amparar novamente a lei para que Israel possa servir apenas o Senhor, mas isso daí já era o povo, que tinha, por exemplo, entre as tradições javistas, eloístas, né, deuteronomistas, cada uma com uma ideologia puxando para si, pessoal. Foi uma guerra política muito forte que aconteceu entre as tribos de Israel. Deus falou que Deus prometeu a Davi que ele seria um povo de um reino, né? E que aquele reino de Davi, aquele reino de Salomão e tal, seria um reino indivisível. Esse é o Vacanza, um coturno robusto e muito confortável. Sua sola tem um salto de 3 centímetros e é toda blaqueada, ou seja, costurada ao cabedal, que é 100% em couro legítimo. Tem um cano com 12 centímetros de altura e ainda com... E não foi. Errou duro. Aí o que acontece? Então, essas tradições puxaram para si, e a maior política daquela época era o entendimento de que o povo deveria servir apenas a um Deus. E quem era esse Deus? Acertou quem falou Javé. Iavé, ou YHWH. Mas esse Deus... a mentalidade daquele povo, através da sua ufania e do seu patriotismo, nacionalismo ideológico macabro, passou a levar medo, terror, como Moisés mesmo diz. Moisés disse assim, olha o que Moisés diz, eu vou ler aqui no meu livro, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25 e 26, está aqui, ó. Olha o que está escrito. Moisés falando aqui, o Antônio. A partir de hoje... começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sobre o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Aí eu pergunto, quando Moisés agora monta essa propaganda e ele diz, pega aí, é só você pegar meu livro aí, abre aí na página 393, e diga para mim se essa propaganda foi para levar matemática, biologia, pensamento livre, libertação, democracia, ou para levar terror para as pessoas. Pronto, começa aí os deuteronomistas. Os deuteronomistas, o grupo mais fundamentalista entre os hebreus, passaram a entender que o Deus Javé deveria ser levado para todos os povos, através de espada, sangue, medo, violência. Lê aí, Antônio, tá aí, ó. Revelo nesse capítulo, esse aqui é o famoso capítulo 23, né? O famoso. É o famoso, capítulo... tá? Para quem não sabe, galera, nesse livro aqui, a galera lê, acha interessante, fica anestesiada na leitura. Quando chega no 23 é aquela porrada. Ó, revela nesse capítulo a parte tenebrosa, totalitária. Antônio, Oi? é só o capítulo do texto mesmo. Ah, tá. A partir de hoje começa a espalhar o terror e o medo de ti, em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama. Aí você entenda agora. São alguns povos, algumas pessoas que a propaganda de Moisés visa, ou serão todos os povos sob o céu? Olha a propaganda do cara. A propaganda do cara é levar... do céu, né? Eu pergunto para você, será que ele queria conquistar apenas o povo de Israel? Era esse o intuito dele? Aí eu pergunto, era levar matemática, biologia para as pessoas?
Era criar escolas, como Alexandre o Grande fez. Olha isso. Um homem, um ser humano, Alexandre o Grande, quando foi fazer o processo de helenização, nas suas batalhas, nas suas conquistas, todo mundo sabe disso, né? Plutarco já contou isso para nós. O cara levava, vencia as batalhas e deixava as pessoas com suas religiões, com suas culturas, não acabava com os seus idiomas, mas levava agora a cultura grega para as pessoas. Filosofia, matemática, biologia, astrologia, que antigamente era a cosmologia que imperava, mas não a que conhecemos hoje, né? Algo que foi um pouco sistematizado por Aristóteles, e Aristóteles trouxe muita contribuição para o Ocidente, mas errou drasticamente na questão cosmológica, né? Então, o que acontece? Aí você vê que um cara desse, ele levou escola para os vencidos. E Deus quer levar terror para as pessoas, Antônio. Ele quer levar terror psicológico. Cara. Em nenhum momento você vê assim, ó, e Moisés abriu uma escola para educar os jovens. Não, era o contrário. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque se você olhar para a esquerda e você olhar para a direita, ou você se desviar de mim, eu vou acabar com você. Eu vou destruir você. Eu vou mandar toda sorte de maldição. Eu vou transformar toda sorte em maldição. Eu vou acabar com a sua sementeira. Eu vou acabar com a agricultura. Eu vou mandar fome para você. Eu vou mandar pestes. Eu vou mandar serpentes venenosas, bichos maldosos. Eu vou fazer com que o inferno se levante, apesar que não tinha inferno naquela época, né? Mas eu vou levantar tudo que você acha de ruim e vou suscitar tudo isso e jogar contra você. Deuteronômio. Olha os deuteronomistas chegando aí, gente. Deuteronômio 28. Foram eles que fizeram a praga toda. Eles foram os mais fundamentalistas para levar Deus, Javé, sozinho. Não quero mais nada. Agora é ele só que vai castigar tudo, é ele que é o único que é o bom e é o único que é o mal. Ele que cria, ele que destrói. Ele que mata, é ele que fere. Isso é concepção deuteronomista. Aonde nós temos um Deus que faz todas as coisas, as trevas, né? Eu acho que é o segundo Isaías que fala sobre isso, né? Isaías 27, Aí Isaías começa a ser contaminado por essa tradição miserável, e essa tradição vence a guerra, a ponto de Javé ser reconhecido como Iavé. Aí ele tomou agora o lugar do seu pai, olha isso, Javé. Peraí, Javé tem pai? Tem, pessoal. Javé tem pai. Ele era apenas um dos deuses na Assembleia dos Deuses, meus amigos. Javé tem um pai chamado Eli, lá na Cananeia, entre os cananeus, quer dizer. Então, quer dizer, aí você vê que ele destrói o seu irmão, o seu maior rival, Baal. Se institui como um grande monarca e passa a ser Deus dos deuses. Entenda isso agora. Deus dos deuses. Ele acaba com a monolatria, com o enoteísmo, com o politeísmo e passa a ser o foco de todas as coisas. Isso quer dizer, agora se dirijam diretamente a mim. Eu sou o único rei dos reis. Não tinha os reis? Ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, quem é que concebe tudo isso? Deuteronomistas. Colocam isso na cabeça das pessoas. E hoje você tem um Deus que não existe, um Deus que é pior do que você, um Deus que, moralmente falando, é infantil, não tem evolução cognitiva alguma, um Deus que é mais impaciente que você, é mais ciumento que você, um Deus que te fere e te mata por tudo, é um Deus que não te atende, como atendeu os sacerdotes, para julgar, por exemplo, o povo, para julgar o homem que pegou lenha, né? Foi rapidamente. Quer dizer, é um Deus que não está aqui.
Então, nós estamos agora num processo social e intelectual de mudarmos a narrativa. E isso depende de nós. Depende de você que está me ouvindo agora. Se Hoje, você Jason, tem uma isso que a gente está falando aqui parece até absurdo, né? A parece. Bíblia é um livro cheio de matança, de apologia a genocídio, a infanticídio, apologia à escravidão, apologia à matança de mulheres, etc. Tudo isso que a gente está falando, o brasileiro padrão, que é dominado pela maioria, que é a maioria cristã, ele olha isso e fala assim, cara, que absurdo proibir a Bíblia, né? É a mesma coisa que um nazista, na época do nazismo, falaria que é absurdo proibir o Mein Kampf. O que acontece? Só que se a sociedade ela mudar aos poucos, no futuro as pessoas falarão assim, caramba, como é que as pessoas abriam a Bíblia na sala de casa? Exato, Antônio. É exatamente isso, é uma mudança de paradigma. É essa mudança de paradigma. Por exemplo, olha só, eu cheguei a ver na televisão homossexuais sendo espancados na rua. Eu cheguei a ver isso. É da minha época. Homossexuais, homens gritando para outros homossexuais que estavam se beijando em shopping ou dando as mãos em shopping. Aí eu pergunto para você que me ouve agora. Você censuraria uma pessoa de mãos dadas no shopping hoje? Hã? A mentalidade mudou ou não? A moral de 10 anos mudou ou não? Então, amigo, está na hora da gente mudar a sociedade. Quem faz somos nós. O nosso mundo jurídico nos ampara justamente para isso. Nós precisamos mudar a nossa concepção. Esse livro... o meu problema não é você ter uma fé particular, mas é um livro desse que manda, sabe o que esse livro manda fazer? Aqui, ó, Êxodo 34, versículo 13 e 15. Sabe o que ele manda fazer? Intolerância religiosa. Isso é pecado? Não, não é só pecado. Isso é inconstitucional. Destruir altares. Foi Deus que mandou destruir altares de outras religiões. Aí eu pergunto, e hoje ele não quer mais não? Ele se agradou uma vez, disse, faça, mas quando for numa certa época, vocês mudem, não façam isso mais não. Isso fere o artigo 5º. Anota aí, Êxodo 34, versículo 13 e 15. Isso fere o artigo 5º, inciso 4º, da liberdade de culto. Fala para a Bíblia. Liberdade de culto, Bíblia. Você deveria ter vergonha disso. Está escrito aqui, ó. Artigo 19, o Estado é laico. Tá certo? Artigo 215, direitos culturais. A Bíblia não prevê isso com um Deus tão poderoso, com um Deus tão onisciente. Meu pessoal, meus colegas, por favor. Né? Então, quer dizer, o artigo 1 não, minto, o artigo 1º, inciso 3º, fala da dignidade. Toda pessoa tem dignidade, mas para a Bíblia não, meu xará. Para a Bíblia não existe essa questão de direitos humanos, de liberdade de culto, de Estado laico. Não, é teocracia. Aí eu pergunto, quando você diz assim, Jason, eu vou para as ruas e pergunto, olha, demolir santuários, acabar com os deuses das pessoas, destruir os seus altares e matar os povos das religiões. Você concorda com isso? O que o brasileiro me diz? Não, eu não concordo com isso. Mas eu falo, se eu fizesse isso, você me condenaria? Com certeza. Você me entregaria à polícia? Com toda certeza. Eu digo, mas isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2 e 3. Está na Bíblia. É uma ordem de Deus. Deixa. Acabou. Intolerância religiosa. Não, mas aí, se você fala isso pro crente na rua, até aí, se você não falar que está na Bíblia, ele está discordando e falando que isso é um absurdo. Aí quando você falou aí que está na Bíblia em Deuteronômio, aí o crente já começa, não, mas veja bem, parou, calma, está na Bíblia. Ah, então se está na Bíblia, então é certo. Se está na Bíblia, então ok. Então eu faria da mesma forma. Deus que fez isso? Então tá certo. Tá entendendo? Aí eu vou perguntar para vocês. Gente, se eu chegar hoje, em qualquer lugar, e demolir o santuário...
Assista a outra parte deste vídeo que chega amanhã. É o vídeo 2 para concluir os cortes feitos desta excelente live. Um abraço do Antony Galvão e vamos em frente, porque atrás vem crente. Atualiza com Antony Galvão.